Imagine um homem caminhando pelas ruas de Atenas, por volta do ano 400 a.C., parando as pessoas para fazer perguntas desconcertantes sobre justiça, amor, política e a própria vida. Suas ideias chegaram até nós, principalmente por meio dos textos de seu discípulo mais famoso, Platão. Em vários diálogos escritos por Platão, Sócrates é o personagem principal. Ele é considerado o pai da filosofia ocidental, justamente porque inaugurou uma maneira diferente de pensar, crítica, aberta, voltada para o diálogo e para a busca honesta pela verdade. Seu jeito de filosofar continua atual, porque parte de uma inquietação. Sócrates dizia que, assim como sua mãe era parteira e ajudava a trazer crianças ao mundo na psicologia, no direito e até em treinamentos de liderança manipuladas, o método socrático é mais necessário do que nunca. Ele nos convida a desacelerar, a refletir com profundidade, a conversar de verdade. E mais do que isso, nos ensina a escutar. Afinal, para dialogar como Sócrates, não basta falar bem. A resposta socrática é direta: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, que estava inscrita no templo de Apolo em Delfos e que Sócrates adotou como lema, resume bem sua filosofia moral. Quando foi condenado, teve a chance de escapar da prisão e se exilar. Muitos de seus amigos tentaram convencê-lo a fugir, mas ele se recusou. Disse que não poderia contradizer tudo o que havia ensinado, principalmente em tempos de crise, de superficialidade ou de confusão moral. Sócrates nos lembra que antes de tentar mudar o mundo, é preciso olhar para dentro, e que uma vida bem vivida começa com perguntas sinceras, coragem para encarar a verdade, e a disposição constante de aprender. Fugir seria negar sua filosofia, sua busca pela justiça, sua confiança na razão. Preferiu morrer a trair seus princípios, não porque buscasse o martírio, mas porque acreditava, de verdade, que o bem maior era viver de acordo com sua consciência. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento não era saber sobre matemática, ciências ou política, mas sim entender a si mesmo, seus valores, seus limites, seus desejos, suas motivações. É esse tipo de saber que permite à pessoa tomar decisões éticas e viver com coerência. É preciso ouvir com atenção, com abertura, com curiosidade. Em uma época em que fama, riqueza e poder eram vistos como sinais de sucesso, ele defendia que o importante era ter uma alma justa. Ele provocava os cidadãos, dizendo que eles se preocupavam demais com o corpo, o dinheiro, os negócios menos, mas esqueciam de cuidar do próprio espírito. Para ele, o verdadeiro fracasso não era ser pobre ou perder status, mas viver de forma injusta, sem integridade. Em muitas escolas, professores aplicam o diálogo socrático como forma de estimular o pensamento crítico nos alunos. Num tempo em que todo mundo quer ter razão, ele nos lembra do valor de simplesmente querer entender. Num mundo cheio de regras, leis e códigos, a proposta de Sócrates é radical justamente por ser simples. Viver de forma coerente com o que se acredita ser certo. Não porque alguém mandou, não por medo de punição, mas porque se entende, com clareza, o-que-o-bem, e se escolhe viver de acordo com ele. Em vez de entregar respostas, provocam a turma com perguntas. O que você pensa sobre isso? Você tem certeza? E se fosse o contrário, ninguém erra de propósito, menos as pessoas cometem injustiças ou fazem maldades, porque não sabem o que é verdadeiramente bom. Isso pode parecer um pouco ingênuo, mas Sócrates via nisso uma oportunidade. Se o problema é a ignorância, então o conhecimento é a solução. Se uma pessoa compreende de fato o que é o bem, ela naturalmente irá escolhê-lo. Portanto, educar, filosofar, questionar tudo isso, é parte do processo de tornar-se uma pessoa melhor. A ideia é formar pessoas que saibam pensar com autonomia. Virtude aqui não significa apenas boas maneiras, ou ser educado, mas um conjunto de qualidades humanas que levam a uma vida equilibrada, justa e significativa. Para Sócrates, a virtude está ligada à sabedoria. Ser virtuoso é saber agir da melhor maneira possível, com justiça, coragem, temperança e responsabilidade. Que não aceitem tudo de forma passiva, que questionem ele. Era uma espécie de parteiro das ideias. Ele não colocava ideias novas na cabeça das pessoas. Ele ajudava cada uma a dar à luz seu próprio pensamento. E isso só era possível através do questionamento. Ela era, acima de tudo, uma maneira de viver. Ele acreditava que uma vida sem reflexão não valia a pena ser vivida. Essa frase, que pode parecer extrema, revela a base da sua ética, o autoconhecimento como caminho para uma vida justa, boa e plena, que todo ser humano sente em algum momento. O desejo de entender melhor a si mesmo e o mundo em que vive. Travando conversas filosóficas com cidadãos atenienses, ele não se colocava como alguém que trazia respostas prontas, mas como alguém que fazia perguntas. E não eram perguntas qualquer, eram perguntas que cutucavam, que desmontavam certezas,
que incomodavam. Esse jeito de investigar o mundo ficou conhecido como método socrático, e é um dos grandes legados que ele deixou para a filosofia e para a educação como um todo. Através desses textos, podemos entender não só o conteúdo da filosofia socrática. Sócrates abordava alguém menos, muitas vezes um político, um poeta, ou alguém que se achava muito sábio, e começava a perguntar, por exemplo, o que é a justiça? Ou, o que é a coragem? A pessoa confiante dava uma resposta direta, mas Sócrates não se contentava com a primeira explicação. Ele fazia novas perguntas, analisava os exemplos, buscava coerência e, pouco a pouco, mostrava que a definição da pessoa estava cheia de contradições. Era como se ele estivesse tirando as camadas de uma cebola, revelando que, no fundo, a pessoa não sabia exatamente do que estava falando, mas também seu estilo, sua maneira de pensar, e até sua personalidade irônica, corajosa e, muitas vezes, desafiadora. Não se trata de humilhar o outro ou mostrar superioridade. Ao contrário, a ideia é chegar juntos a uma compreensão mais profunda das coisas. Sócrates acreditava que o verdadeiro aprendizado acontece quando a pessoa é levada a pensar por si mesma, a investigar suas crenças e a descobrir, com honestidade, aquilo que faz sentido de fato. Esse homem era Sócrates. Ele não escrevia livros, não dava aulas formais e nem cobrava por seu conhecimento. Ao contrário dos grandes pensadores da sua época, Sócrates acreditava que a sabedoria verdadeira vinha da conversa, do diálogo, do questionamento constante. E foi exatamente isso que o tornou um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. Sócrates não era um sábio no sentido tradicional. Ele mesmo dizia: "Só sei que nada sei." Mas essa frase, que à primeira vista pode parecer um sinal de humildade, é na verdade uma provocação. A cidade passava por crises políticas e sociais, e muitos não viam com bons olhos um homem que colocava tudo em dúvida. Para alguns, ele era uma ameaça à ordem. M399 AH. Call. Ele poderia ter fugido, mas escolheu beber a cicuta menos um veneno, menos como forma de manter coerência com tudo aquilo em que acreditava. A importância de viver com integridade até o fim. Sócrates acreditava que a maioria das pessoas vivia sem refletir profundamente sobre suas crenças. Elas achavam que sabiam o que era justiça, amizade ou coragem menos más. Ao serem questionadas por ele, se enrolavam, se contradiziam, percebiam que suas ideias eram frágeis. Para Sócrates, reconhecer a própria ignorância era o primeiro passo para alcançar o conhecimento verdadeiro. Embora não tenha deixado nada escrito, Sócrates viveu no momento conturbado da história de Atenas. O legado de Sócrates vai muito além da Grécia Antiga. Sócrates não ensinava no sentido tradicional. O método socrático começa com algo simples, um diálogo. Esse processo tinha um nome: maiêutica. O método socrático não tem como objetivo vencer um debate. Hoje em dia, esse método é usado em diversas áreas. Na educação, num mundo em que somos bombardeados por informações, o tempo todo menos muitas vezes rasas, polarizadas. No fundo, o que Sócrates propunha era uma revolução silenciosa, trocar certezas rápidas por perguntas sinceras. Para Sócrates, a filosofia não era apenas um exercício intelectual. Na visão socrática, todo ser humano deseja o bem. Esse pensamento tem uma implicação poderosa. A virtude pode ser ensinada, mas como alcançar essa sabedoria? Esse foco na ética pessoal fazia com que Sócrates entrasse em conflito com muitos dos valores da sociedade ateniense. A morte de Sócrates é, em si, uma expressão máxima dessa ética. Hoje, a ética socrática continua sendo uma referência. Essa ética baseada no autoconhecimento e na responsabilidade pessoal continua ressoando.